Querido, deixa eu lembrar aqui para vocês que amanhã é o encerramento desse livro, tá bom? Nós vamos estar fechando amanhã com o pastor Robson. E segunda-feira nós vamos estar numa nova arrancada, um novo conhecimento. Lembrando que a irmã Ildete já colocou, ou foi Ildete ou foi Cleide, que colocou já no grupo ali o PDF do livro, as 95 teses da justificação pela fé. Mas não vai ser esse livro agora, tá? Nós vamos estudar esse livro, mas primeiro nós vamos ter um momento especial com o pastor Edson, onde nós vamos estar falando um pouco mais sobre o nosso relacionamento com Deus, tá certo? Mas o livro já está em PDF, a irmã Ildete, né? E o Ildete lá está confirmando que foi ela. Então, amanhã nós vamos estar fechando o livro, a Vitória da Igreja na Crise Final, e retornaremos na segunda-feira com outro livro. E domingo nós vamos ter momentos de testemunhos, tá bom? Nós temos testemunho aqui da irmã... como é que é o nome dela? Me esqueci aqui o nome dela. Nós vamos ter testemunho de Fatinha, nós vamos ter... Quem quiser dar o seu testemunho nessa jornada das madrugadas com Deus, né? Você vai ter a oportunidade, domingo, de testemunhar, contar um pouco do que tem acontecido na sua vida, as bênçãos que você tem recebido no domingo, tá certo? E na segunda a gente retorna com uma roupagem diferente. Mas vamos orar ao nosso Deus. Bondoso Deus e Pai que estás nos céus, que alegria podermos acordarmos, estarmos vivos e, como disse a tua filha Angélica, buscar o Senhor nessas primeiras horas. Muito bom estar aqui, Senhor Deus, com os meus irmãos, compartilhando da tua presença, dos teus ensinamentos, e nesta madrugada não vai ser diferente, Senhor. Precisamos muito do teu auxílio, precisamos muito que o teu santo e bom Espírito Santo, nosso Deus Consolador, ele nos ajude a compreender esse tema tão importante que é os 144 mil em relação à volta de Jesus. Então, Senhor, nos ilumine nessa hora, que possamos aprender, adquirir conhecimento, mas compartilhar esse conhecimento. Põe palavra de sabedoria em nossos lábios, para que, ao compartilharmos nosso Deus, as pessoas possam entender e possam, ó Deus, tomar a decisão ao teu lado. Nos dá a tua paz, o perdão dos nossos pecados, continua conosco, nos guardando para o teu reino, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos. A segunda vinda de Cristo e os 144 mil. Esse é um tema bastante, assim, como é que eu posso dizer, controverso, né? Porque tem muitas especulações sobre esse assunto, mas pela graça de Deus, irmãos, nós vamos, em nome de Jesus, colocar essas dúvidas no seu devido lugar. Lógico que muitos aqui já têm conhecimento, mas só vamos aperfeiçoar esse conhecimento pela graça de Deus. Ok? Então, vamos falar desse tema que é bastante interessante, como eu já falei, a segunda vinda de Cristo e os 144 mil. E, queridos, existem dois pontos cruciais na vida da humanidade sobre esse planeta. A primeira, a vida de Cristo, né, que dividiu a história em duas partes e foi o ponto-chave da culminação do plano redentor de Deus, e a segunda vinda, que será a restauração desse processo restaurador de Deus, sendo ao mesmo tempo a mais cara esperança do cristão. É por isso que aqui estamos, porque queremos ver Jesus voltar e queremos ver Jesus em paz. Pronto. Esse primeiro acontecimento em relação à volta de Cristo, ele ocorreu na hora mais tenebrosa, mais escura da história da humanidade, no tempo assim preciso, designado por Deus, pela sua sabedoria, sua onipresença, onipotência. A vida e a morte de Jesus foi a luz mais resplandecente que brilhou na noite mais negra da humanidade. E a segunda glória, a segunda volta de Cristo, será
gloriosa, e ocorrerá quando os poderes desse mundo maligno, que são direcionados, que são guiados, tem o chefe como seu chefe, o inimigo, também acontecerá num tempo de grande decomposição dos valores morais que nós estamos acompanhando, queridos. E Deus vai na hora certa, vai pôr fim ao plano maligno de Satanás com um golpe mortal, onde Deus vai definir para sempre, estabelecer para sempre o seu reino de paz. E nós estamos aguardando por esse reino. Essa é a verdade. E nós vamos avaliar aqui, queridos, alguns acontecimentos em relação à sexta praga. Irmãos, se vocês ouvirem aí um puxado, é porque eu estou muito gripado. Desde ontem que eu peguei uma gripe. Não é Covid, fique tranquilo, não preciso usar máscara, é gripe mesmo. Eu ainda estou sentindo o paladar, ainda sinto o cheiro, tá? Não tive febre, é só uma gripezinha abusada. E nós vamos aqui, queridos, avaliar alguns acontecimentos que levam à segunda vinda de Jesus Cristo. Esses acontecimentos da sexta praga, eles terão paralisado os reprobos do seu intenção de dar fim aos justos, né? E acontecerá uma grande ressurreição, uma ressurreição que a Bíblia chama de ressurreição parcial, né? Daniel vê isso em sonho, na sua visão, e Daniel ele fala. Daniel diz assim: multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e para o desprezo eterno. Esse acontecimento, ele será, nós conhecemos como a ressurreição especial ou a ressurreição parcial, não é? E olha o que diz, querido, o Espírito Profecia em relação a esse fenômeno extraordinário. As nuvens negras e pesadas, está lá em Primeiros Escritos, página 285, ela diz assim: nuvens negras e pesadas subiam e batiam umas nas outras. Você consegue imaginar essa cena? Havia, porém, um lugar claro, de uma glória fixa, de onde veio a voz de Deus, semelhante a muitas águas, abalando os céus e a terra. Houve um grande terremoto. As sepulturas se abriram, e os que haviam morrido na fé da mensagem do terceiro anjo, guardando o sábado, saíram dos seus leitos de pó, glorificados, para ouvir o concerto de paz que Deus deveria fazer com os que tinham guardado a sua lei. Essa ressurreição, queridos, ela vai acontecer exatamente antes da volta de Jesus, não é? A sepultura de alguns dos santos mortos em Cristo e alguns dos homens mais ímpios, elas se abrem, irmãos, nessa ressurreição parcial. E esse texto que nós acabamos de ler, queridos, ela deixa bem claro, né, que nós vamos ter esse momento aqui. Veja o que diz esse texto aqui, primeiros escritos, mais 286. O Israel de Deus permanecia com os olhos fixos para cima, ouvindo as palavras enquanto elas vinham da boca de Jeová, e ressoava pela terra como o estrondo do mais forte trovão. Era terrivelmente solene. No fim de cada sentença, os santos aclamavam: glória, aleluia. Seus rostos iluminavam-se com a glória de Deus e resplandeciam de glória, como fazia o de Moisés quando desceu do Sinai. Sabe, queridos, o Israel de Deus somos nós, eu e você. Naquele grande dia nós vamos dizer isso aí: a glória, aleluia. E o nosso rosto, queridos, vai brilhar com a glória de Deus, assim como brilhou o rosto de Moisés. Alguns desses homens, queridos, eles vão se levantar. Veja o que diz a Bíblia em Apocalipse 1, verso 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles. Sim, amém. Todos aqueles, eu lembro que o pastor Robson já pregou sobre isso aqui alguns meses atrás, não é? Já houve outros pastores também que falaram, mas esse tema precisa ser bem esmiuçado e não é cansativo para ninguém ouvi-lo novamente, porque é importante que nós tenhamos sempre em mente isso, lembrando dessas coisas.
seus rostos iluminavam com a glória de Deus e resplandeciam de glória como fazia o rosto de Moisés. Vocês lembram disso, irmãos, que nós acabamos de ler agora há pouco? Essa ressurreição será especial. E entre eles, queridos, há também essa ressurreição parcial, né? Alguns se levantarão para a vida eterna, outros receberão a sentença eterna também. Alguns se levantarão para a vida eterna neste tempo que nós estamos vendo aqui, ó. E todos os que morreram sob a mensagem do terceiro anjo estarão com eles. Vejam, os que zombaram de Jesus, escarneceram da agonia de Cristo. Esses homens que eles vão ressuscitar, irmãos. Os mesmos que transpassaram a Cristo. Ô Mário. Oi, pastor Robson. Eu só gostaria de lembrar que, embora essa ressurreição aconteça um pouquinho antes da ressurreição geral, sim. Mas a diferença é pouco tempo. É, né? Pouco tempo, exatamente. Exatamente, é um tempo muito curto entre essa ressurreição especial daqueles que viveram sobre a terceira mensagem, a tríplice mensagem angélica, sim. E aqueles que mataram Jesus. Você ia falar desse grupo, né? Dos ímpios que mataram Jesus. Então, mas é questão de pouco tempo. Só que esses vão ressuscitar antes que apareça Jesus nas nuvens dos céus. Os demais só vão ressuscitar quando eles ressuscitarem, Jesus já estará aí. Né? Ressuscitam para ver já o rei em glória. Mas aqueles outros não vão ressuscitar um pouquinho antes para ver o Senhor vindo. Né? Para se cumprir o que Jesus havia dito, que eles verão o Filho do Homem, né, sentado sobre as nuvens com poder dos céus. E glória. Exatamente. Mas é uma questão só de pouco tempo. É pouco tempo. Obrigadão, pastor Robson. O senhor está livre para comentar a hora que quiser, é só chamar, viu? Vejam, o grande conflito, na página 635, diz assim: os mesmos que os transpassaram, os que zombaram, escarneceram da agonia de Cristo e os mais acérrimos inimigos de sua verdade, povo, ressuscitam, vejam aí, ó, para contemplá-lo em sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. Como o nosso pastor Robson falou, é uma ressurreição antes, mas será breve, irmãos, entre uma e outra, para eles verem o que eles negaram, a quem eles crucificaram, não é? E nesse tempo, queridos, vai aparecer no céu, quando todos os salvos ressuscitarem, queridos, aparecerá no céu as duas tábuas da lei, mostrando-nos de forma bem clara cada transgressão dos ímpios, não é? Esse momento vai ser um momento crucial, irmãos. Nós vamos estar ali presentes. Isso vai se dar. Oi, pastor. O texto de Mateus, capítulo 26, né, verso 64, é onde Jesus fala sobre isso, falando ao sinédrio lá, ao sacerdote, né, ao sumo sacerdote. Ele diz assim: eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens. Então, Jesus disse para eles que eles iam ver. Então, é por isso que aí nós temos em Apocalipse esse texto. Com certeza. Obrigado, pastor. E esse momento nós vamos estar ali, viu, pastor? Nós vamos estar acompanhando, vendo tudo isso. Se ressuscitar, se não estivermos mortos por ocasião da segunda vinda, nós vamos ressuscitar, queridos. Vai ser um momento maravilhoso, extraordinário, uma ressurreição fantástica, aonde todos os salvos sairão. E essa ressurreição especial, todos aqueles que blasfemaram, que cuspiram, que socaram, o Espírito Profecia chama de ressurreição parcial, e eles vão ver exatamente o que o pastor Robson acabou de falar aí, queridos. E essa lei vai aparecer nos céus, como se fosse o próprio Deus escrevendo com letras de fogo, e cada um vai se lembrar dos seus atos pecaminosos, e isso será algo assim, querido, que vai, todos que vão olhar. Eu fico imaginando aquelas pessoas que vivem pregando hoje em dia que Jesus aboliu a lei, e não há mais necessidade de obedecer os mandamentos. Quando essas pessoas, se não estiverem salvas, olharem para o céu, gente, vai ser uma agonia tremenda. Haverá choro e ranger de dentes. Nossa, só é pensar, Deus tem misericórdia, irmãos. Então aparecerá no céu uma nuvenzinha do tamanho da palma de uma mão, e essa nuvem é a nuvem do Senhor vindo com poder e glória. Na verdade, essa nuvem são os milhares e milhares de anjos que estarão ali acompanhando o Senhor Jesus Cristo.
uma pequena nuvem do tamanho, a princípio, da mão de um homem, que aparece agora nos céus, imediatamente interpretada pelos remidos como a nuvem de incontáveis anjos. Né? O seu tamanho continua crescendo, irmãos, até que se torna sempre mais brilhante. E os remidos, eu e você, amém? Estaremos ali contemplando em silêncio, com reverente temor, sabendo que o nosso dia de voltar para casa acontecerá. Veja o que diz, queridos, o Salmo 50, verso 34. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador, ao seu redor esbraveja grande tormenta, intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. O salmista já havia profetizado sobre isso, irmãos. Vai ser impressionante essa cena. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio, não dá para entender como vai ser secreto, né? E o fogo devorador vem com ele, irmãos. Vai ser uma coisa impressionante, irmãos. Quando nós estivermos ali vendo essas cenas, irmãos, o nosso coração se alegrará de tal maneira, irmãos, que será algo assim que não dá nem para, não tem palavras para expressar o que nós vamos sentir naquele grande dia. Só que os oprimidos, os ímpios, aqueles que não se prepararam, estarão clamando às montanhas e aos montes que caiam sobre eles, se escondam da presença do grande rei. Nesse, queridos, nós estamos fazendo uma introdução para vocês entenderem essa ressurreição, queridos, dos justos. Veja, todos os mortos em Cristo, de todas as épocas, de todas as idades, de todos o tempo, desde Adão, eles serão ressuscitados de suas sepulturas imortais e incorruptíveis. No abrir e fechar de olhos, queridos, nós seremos transformados para a honra e a glória do nosso Deus. Ao mesmo tempo que os santos vivos serão glorificados, sendo completamente transformados nesse abrir e fechar de olhos. E nós estamos aqui nos preparando, né? Todos os mortos em Cristo de todas as épocas, irmãos, estarão ali presentes. E eles cantarão um hino de louvor especial. Aquele que nos ama, Apocalipse capítulo 1, versos 5 e 6. E pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reinos, sacerdotes para seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém, queridos. O cântico da vitória. Enquanto os remidos são conduzidos por Jesus e seus anjos para as mansões celestiais, irmãos, eles vão entoar esse cântico de vitória, ou de gozo, um canto de felicidade, um canto que só os remidos do Senhor vão poder cantar. É aqui, queridos, que começa, então, o tema dessa madrugada, os 144 mil. Quando é que eles aparecem e atuam? Não? Quem são, na verdade? Suas características e sinais distintos, suas atividades especiais. E nós vamos abrir falando desse texto de Ellen White, Primeiros Escritos, página 16. Vejam, as sepulturas se abriram e os mortos saíram revestidos de imortalidade. É aqui que aparece, então, queridos, ali Apocalipse, né? E Ellen White fala que os 144 mil clamaram, aleluia, quando reconheceram os amigos que deles tinham sido separados pela morte, e no mesmo instante fomos transformados e arrebatados juntamente com eles para encontrar o Senhor dos ares. Interessante que ela fala que os 144 mil, eles reconhecerão seus amigos, não é? Reconhecerão seus amigos que ali estavam, não é? Entre a feliz multidão de homens, mulheres e crianças de todas as idades que vão saudar a gloriosa vida de Cristo, há um grupo especial, designado como os 144 mil. Ele aparece ali no capítulo 7 e 14 de Apocalipse, né? E como eu falei agora há pouco, quem são, quando eles aparecem na história, não é? Quais são suas características e sinais e suas atividades especiais. Eles aparecem, irmãos, exatamente nessa ressurreição aqui. Não
não é um número exato, não é um número literal, irmãos, porque Deus não está limitado a cifras. Com toda certeza, queridos, é um número simbólico, assim como a mulher, não é? É símbolo de igreja. Não tem como ser o número exato, irmãos. Não tem como. Essa ressurreição especial, eles aparecerão. Os 144 são, na verdade, muita especulação, mas é uma grande multidão, irmãos. Vejam, logo ouvi uma voz de Deus semelhante a muitas águas, a qual nos anunciou o dia e a hora da vinda de Jesus. Os santos vivos, em número de 144 mil, reconheceram e entenderam a voz, ao passo que os ímpios julgaram fosse um trovão ou terremotos. Em momento nenhum ela disse que esse número é exato, nem ela, nem a Bíblia apresenta isso como sendo o número exato. Com toda certeza, irmãos, é uma grande multidão que João fala na Bíblia. João vê uma grande multidão que não se enumera, não é? Aparecem não 144 mil. Imagine, irmão, se fosse apenas 144 mil, seria um vestibular. Um vestibular. Imagine, não tem condições de ser apenas só 144 mil pessoas. Quem são os 144 mil? Por que estão em número? Em primeiro lugar, meus, sabemos que todos os santos que estiveram vivos no final do tempo da graça e que passam, né, pelo tempo de angústia, estarão entre eles. Ainda sabemos mais que todos eles serão filhos de Deus, selados. Né? Observe esse texto que nós lemos. Os 144 mil estavam todos selados e perfeitamente unidos em sua testa. Estava escrito Deus, Nova Jerusalém, e tinha uma estrela gloriosa que continha o novo nome de Jesus. É uma grande multidão, queridos. E nós temos um grande desafio pela frente. Que desafio é esse? Devemos nos esforçar, irmãos, para estarmos entre os salvos. Não é simplesmente dizer, olha, eu estou salvo e cruzar os braços. Nós temos um grande desafio, representar, refletir o caráter de Jesus Cristo. Tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, irmãos. Irmãos, é muito difícil fazer isso. Sozinho não vamos conseguir, irmãos. Só mesmo através do auxílio do Espírito Santo é que nós vamos ter poder para ter o mesmo sentimento, desenvolver o mesmo caráter de Jesus Cristo. Paulo, queridos, quando ele escreve que se deveras devemos conseguir tudo, perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, nosso Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, irmãos. Irmãos, Eliade teve uma visão e ela relata no livro Primeiros Escritos. Ela vai até o céu, ela vê Enoque, ela vê planetas habitáveis, ela contempla o céu, ela olha para a terra e vê a escuridão que é a terra. E ela deseja permanecer ali no céu. Só que o anjo relator que acompanha, ela diz para ela o seguinte: deves voltar, e se fores fiel, juntamente com os 144 mil, terás o privilégio de visitar todos os mundos, e ver a obra das mãos de Deus. O que é que aconteceu ali, queridos? Eu não sei quantos de vocês já leram esse livro, Primeiros Escritos, nós já estudamos ele aqui. O pastor Robson também já falou sobre isso, só para lembrarmos isso aqui, irmãos. Irmãos, ela viu o universo, ela viu planetas, ela viu coisas maravilhosas, e ela desejou permanecer ali, ela não queria mais voltar, só que ela estava em visão. E o anjo disse para ela que ela precisava voltar, se fores fiel, juntamente com os 144 mil. Dá a entender, queridos, que haverá uma ressurreição que parte desses que ressuscitarão farão parte dos 144 mil, não todos. Ô, Mário, mas veja, irmãos, ela foi advertida a voltar para fazer parte, na verdade, para ter o privilégio de desfrutar dos benefícios que os 144 mil, ou seja, todos os salvos que estarão vivos por ocasião da segunda volta de Cristo, terão alguns privilégios. Pastor Robson chamou?
Não, eu só ia chamar a atenção disso, né? Porque o que nós cremos na interpretação dos 144 mil, que realmente não é um número literal, mas um número simbólico, mas que representa todos os salvos que estarão vivos por ocasião da volta de Jesus. Exatamente isso. Você acabou de falar. Exato, pastor, exato. Porque, na verdade, não existe uma condição necessária para fazer parte desse grupo, juntamente com vários outros que consideramos mais tarde. Veja, a perfeita união com os irmãos. Lembra que eu falei agora há pouco, irmãos? Eles estavam unidos, selados. Isso significa, irmãos, que não há sentimento de amargura, nem de luta pela supremacia. Há um espírito manso e humilde que somente pode ser adquirido diariamente aos pés de Jesus Cristo, não é? O Senhor nos convida a ir a Ele, vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo. Nós precisamos ir a Cristo todos os dias. Nós estamos aqui, eu lembro que o pastor Robson, o pastor Edson já falou aqui, não adianta estarmos aqui todas essas madrugadas se depois você não tem o seu momento com Deus, se você não passa tempo com Deus, se você não passa o dia com Deus. Então, é muito importante a madrugada com Deus, ter nos ajudado a ter conhecimento, mas muito mais importante, queridos, é você ter um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Veja, esse é um dos traços mais difíceis de ser agregado ao nosso caráter, irmãos. E nossa única esperança de obtê-lo é exatamente, irmãos, cada dia, desde a manhã, em oração particular com Deus, procurar adquirir essa graça com fervorosa súplica, oração. Estamos tomando o conselho de Paulo, irmãos, que haja em nós o mesmo sentimento. Lembra do que eu falei agora há pouco? Deixa eu voltar aqui para você. Ó, que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Irmãos, a serva do Senhor foi advertida a voltar, e se fores fiel, isso se aplica a mim e a você também. Estamos nas madrugadas, mas se você e eu quisermos fazer parte da grande multidão que estará aqui para a volta de Cristo, nós precisamos ter um relacionamento íntimo com Jesus. Veja o que diz, mais uma vez aqui, o Espírito Profecia falando sobre o 144. Essa situação está no livro Mensagem Escolhida, no volume 2, página 263. Um irmão, ele perde a esposa, e ele ficou muito triste, muito abatido, sabe, questionando e tal, e ela, Ellen White, ela viu, e olha o que é que ela relata, vi que ela estava, né, a esposa morta, né, selada, e a voz de Deus ressurgiria, e ela se ergueria sobre a terra, e estaria com os 144 mil. Então dá a entender, nem a Bíblia, nem o Espírito de Profecia fala, mas dá a entender que alguns que estarão, que vão fazer parte da ressurreição, dos salvos, estarão entre os privilegiados, que são os 144 mil, que vão ter algumas das prerrogativas que nós vamos ver já já. Porque, querido, se o número exato, se fosse exatamente 144 mil, esse texto de Romanos, capítulo 1, versículo 16, teria que ser tirado da Bíblia. Se fosse pastor Robson, Angélica e demais irmãos, se fosse um número literal, né? Romanos 1, 16 teria que sair da Bíblia. Olha o que diz o texto: não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de quem? De todo aquele que crê. Então, não tem como ser o número exato, 144 mil. Todos aqueles que crerem e invocar o nome do Senhor será salvo, irmãos. E tem um outro texto aqui que é interessante, ó. Depois destas coisas, olhei, e eis aqui o quê? Uma grande multidão. Isso aqui é Apocalipse capítulo 7, verso 9. João, em visão, ele vê uma grande multidão, a qual ninguém podia contar. Então, não tem como ser 144. Lembra, mais uma vez, que 144 mil é um número simbólico, não é? É um grande equívoco dizer que esse número é literal. Porque esse texto de Apocalipse e esse texto de Romanos que nós acabamos de ler, Romanos 1, versículo 16, teria que ser tirado da Bíblia. Porque o poder de Deus é salvação para todo aquele que crê, não tem como ser um número literal. E João viu isso e relata de forma bem clara, bem mais clara do que o livro de Romanos. Depois dessas coisas, olhei, eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, de tribos e povos e línguas,
que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Então, queridos, eu sei que você não acredita nisso, mas tem muitos irmãos aí fora, muitos irmãos. Olha, vocês vão ficar surpresos, porque dentro da nossa congregação, da nossa fé adventista, tem alguns irmãos que têm essa ideia, sabe, equivocada de dizer que 144 é literal. Eu falei, irmão, você precisa repensar seus conceitos, estudar um pouco mais, porque não há como. E eu descobri depois que ele estava ouvindo outras fontes, usando textos bíblicos, e os textos que ele usou na sua argumentação não tinha nada a ver, irmãos, absolutamente nada, fora do contexto. É uma grande multidão. E com respeito aos 144 mil, Ellen White ainda fala o seguinte: quando os homens apanham ou seja, esse assunto dos 144 mil, e aquela teoria, né? Quando são curiosos de saber alguma coisa que não lhes é necessário saber, Deus não os está conduzindo. Não é plano dele, o ser de Deus, né? Que seu povo apresente alguma coisa que ele supõe, a qual não é ensinada na palavra de Deus. Não é sua vontade que eles se metam em discussões acerca de questões que os que não ajudam espiritualmente, tais como que pessoas vão constituir os 144 mil. Isto, aqueles que forem os eleitos de Deus hão de, sem dúvida, saber em breve. Então, é pura especulações, irmãos. Pessoas que saem por aí dizendo que 144 mil é literal, não faz sentido, irmãos, de forma nenhuma. Vejam, eu vou ler novamente, quando os homens apanham esta e aquela teoria em relação aqui aos 144 mil, Mensagem Escolhida, volume 1, página 174, ela fala bem claro. Essas pessoas não estão sendo conduzidas por Deus. Se não está sendo conduzida pelo Espírito de Deus, quem está conduzindo essas pessoas, irmãos? Não é? Quem é que está conduzindo? É o outro inimigo, né? Agora vamos identificar alguns sinais dos 144 mil, irmãos, que fazem parte, né? Que são interessantes para nós também. Vejam, eles foram remidos, comprados pelo precioso sangue de Jesus. Percebem? Eles foram comprados, irmãos, remidos pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Apocalipse 14, versículo 3. Percebe, irmãos? São pessoas que foram aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador, comprados com um preço muito alto, que é o sangue de Cristo, irmãos. Eles foram separados do mundo como filhos de Deus, numa hora muito, muito especial da história da humanidade. Então, são sinais que identificam os 144 mil, ou seja, uma geração que vai estar viva por ocasião da volta de Cristo. Apocalipse 7:4 diz que eles são selados, irmãos. Em outras palavras, eles obtiveram a vitória sobre o pecado e as manchas do caráter, de modo que os anjos puderam pôr sobre eles o selo do Deus vivo. E você sabe que o selo de Deus vivo representa uma lei perfeita, que foi escrita nas tábuas de carne do coração de cada um de nós. E nessa lei está o sábado. Então, toda aquela geração que estará viva por ocasião da volta de Cristo estarão selados com o selo da lei de Deus, o quarto mandamento da lei de Deus, que fala sobre o sábado, irmãos. Outra característica, outro sinal que identifica os servos, os 144 mil, o nome do Pai escrito nas suas frontes, né? Veja, Deus, Nova Jerusalém, aquele texto que eu mostrei agora há pouco, e tinha uma estrela gloriosa que continha o novo nome de Jesus Cristo. O nome do Pai, irmão, é o nome geral, né? Que chamaremos de sobrenome, ou nome de família, que foi dado porque foram adotados como filhos de Deus. Então, isso vai ser um privilégio que vai identificar os 144 mil, todos que estiverem vivos. Uma outra característica, outro sinal, não se contaminaram com mulheres, porque são virgens, são castos, né? Não se comprometeram com falsas doutrinas de igrejas espirituais. Irmãos, o que tem de doutrinas equivocadas, esses remidos não vão estar contaminados com essas doutrinas, estarão com a verdade pura da palavra de Deus, sem acrescentar e sem tirar nada. Em outra característica, outro sinal, em sua boca não se achou engano, não é? São
verdadeiros em todo sentido. Porque a Bíblia diz que Deus aborrece a língua mentirosa, irmãos. E Provérbios, Deuteronômio capítulo 32, 4, Deus é um Deus de verdade. Eles mesmos são a personificação da verdade na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Então, em sua boca não se achou engano, são pessoas verdadeiras, transparentes, honestas, são sem manchas, são características que vão identificar o povo de Deus. Veja o que diz Apocalipse, capítulos 646, 647. Veja o que diz o texto, irmãos. Estes são os que vieram da grande tribulação. Apocalipse 7,14. Passaram pelo tempo de angústia, tal como nunca houve desde que houve nação. Suportaram a aflição do tempo da angústia de Jacó. Aí deixa bem claro, irmãos, que não, mais uma vez, não é um número literal. Apocalipse 7,9 diz que uma grande multidão que não se numera, e em visão a serva do Senhor, Ellen White, ela vê isso aqui. Estes são os que vieram da grande tribulação. Passaram pelo tempo de angústia, tal como nunca houve desde que houve nação. Suportaram a aflição do tempo da angústia de Jacó. Viram a terra devastada pela fome e pestilência, o sol com poder para abrasar os homens com grandes calores, e eles próprios suportaram o sofrimento, a fome e a sede. Então, os 144 mil, eu e você, nós, em nome de Jesus, estaremos lá entre eles, irmãos. Passaram por essa grande tribulação. Todos eles, queridos, todos eles. E nós já estamos finalizando, chegando ao final, queridos. As atividades, alguns privilégios, algumas prerrogativas que os 144 mil, ou seja, todos os salvos que estarão vivos por ocasião da segunda volta de Jesus. E olha o que diz o Espírito de Profecia no livro Primeiros Escritos e Visões do Céu. Diz assim: e quando estávamos para entrar no santo templo, Jesus levantou sua bela voz e disse: somente os 144 mil entram neste lugar. E nós exclamamos: aleluia! Vi lá mesas de pedra, visões do céu, em que estavam gravados com letras de ouro os nomes dos 144 mil. Ou seja, os 144 mil, ou seja, a geração que estará viva dos salvos por ocasião da volta de Jesus terá alguns privilégios, né? Alguns lugares que essas pessoas entrarão. Nós já estudamos aqui no livro Primeiros Escritos, mas se você quiser pode pegar esse capítulo e ler, querido, você vai entender de forma bem clara que os remidos do Senhor, que estarão vivos por ocasião da segunda volta de Jesus, conhecido simbolicamente por 144 mil, terão algumas prerrogativas. Ellen White viu isso em cena, e quando eles quiseram entrar, foi o próprio Jesus que disse: somente os 144 mil entram neste lugar. E lá ela viu mesas de pedra em que estavam gravados com letras de ouro os nomes dos 144 mil. Queridos, que cena maravilhosa. Nós estaremos, queridos, desfrutando de tudo isso em nome de Jesus Cristo, irmãos. Desfrutando da maravilhosa promessa da volta de Jesus Cristo, irmãos. Eu quero estar pronto, queridos. E você? Nós estamos caminhando, irmãos, para o desfecho final da história de pecado desse mundo. Nós estamos caminhando, irmãos, para a breve volta do Senhor Jesus Cristo. E nós, queridos, pela graça de Deus, viu, pastor Robson, eu orava a Deus, pedindo a Deus que eu queria estar vivo. Senhor, eu quero estar vivo. O livro que eu citei, isso aqui, é Visões dos Céus, está aqui, para quem... o capítulo que eu citei para vocês. Mas eu dizia para Deus, eu peço para Deus, Senhor, eu quero estar entre os salvos, vivos, quando Jesus Cristo voltar. Eu não quero passar pela experiência da primeira morte. E o Senhor não me deu resposta. E eu dizia: Senhor, eu quero estar vivo, Senhor, eu quero estar vivo. Eu estou com 56 anos, pastor Robson, ainda estou gatinho, viu? Estou que nem você, pastor Robson, gatinho ainda. Ainda estamos, sabe? A minha esposa diz que eu estou que nem vinho. Quanto mais velho, melhor. Eu não sei se ela está me enganando, mas foi isso que ela falou. Mas ela disse, eu falei para Deus: Senhor, eu quero estar vivo
quando Jesus Cristo voltar, eu quero estar vivo, eu não quero passar pela experiência da primeira morte. E eu dizia para Deus isso, o tempo todo eu falava. Depois eu comecei a dizer, Senhor, eu quero estar salvo, ou vivo ou morto, eu quero estar salvo, Senhor. Se eu estiver vivo, louvado seja o teu nome. Se eu estiver vivo, louvado seja o teu nome, porque eu vou ouvir o Senhor me chamando também, não é? E por 3 vezes eu sonhei com a volta de Cristo e eu ressuscitava na manhã gloriosa. Ou seja, o Senhor já me deu a entender que eu não vou estar entre os salvos vivos, né? Não vou levar isso ao pé da letra, não, mas porque eu ficava pedindo, Senhor, Senhor, eu quero estar vivo entre os salvos quando Jesus Cristo voltar, mas eu quero estar entre os que estarão vivos por ocasião da segunda vinda. E por 3 vezes eu sonhei, não é? Ressuscitando na volta de Jesus Cristo. Então, não há preocupação em relação se eu vou estar vivo ou não. Eu quero estar pronto para a volta de Jesus Cristo. Então, queridos, entendam uma coisa. 144 mil nunca foi um número literal. Sempre será simbólico. E nós entendemos que os 144 mil estarão vivos. É a grande multidão que João vê, não é? Na volta de Cristo, estarão vivos por ocasião da segunda volta de Jesus Cristo. O mais importante, queridos irmãos e amigos em Cristo, da caminhada dessa madrugada com Deus, o mais importante não é se é literal ou se é simbólico. Nós sabemos que é simbólico, mas o mais importante, queridos, é você estar entre os remidos do Senhor, quer esteja vivo, quer esteja na sepultura. O mais importante é você estar, é eu estar, é nós estarmos entre aqueles que adentrarão os portais celestiais. Você quer estar entre os salvos? É esse o seu desejo, estar entre os remidos do Senhor, quer esteja vivo, quer esteja na sepultura? Que assim seja, queridos, que nós estejamos prontos para encontrar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus assim nos abençoe, queridos, para que juntos possamos permanecer até que Jesus Cristo venha para nos buscar. E eu vou dizer algo para a gente finalizar, queridos. Nós estamos muito próximos, mas muito próximo da volta de Jesus. Amém? Vamos louvar o Senhor nesse momento, encerrando então a nossa madrugada com Deus de hoje. Deixa eu abrir aqui o louvor, pastor Robson, rapidinho, para a gente louvar o Senhor com alegria no coração, crendo pela fé que Jesus Cristo está voltando e vai nos levar para o seu reino. Nós vamos cantar o hino que nós iniciamos, Não Tardará. Voltar.
Amém, 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 amém. Vamos para o lar. Jesus está voltando, que possamos estar firmes, preparados para encontrar com o nosso grande Deus. Eu quero, antes de fazermos a oração, convidar aqui o pastor Robson, Angélica e Javani, para a gente, depois da live, bater um papo rapidinho, tá bom? Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, nosso grande Deus, louvado seja o teu santo nome, porque o Senhor mais uma vez nos enche de esperança, crendo na promessa maravilhosa de que Jesus está voltando, falta muito pouco, e aqui estamos nós, Senhor Deus, crendo nessa promessa maravilhosa. Nós não vamos ser decepcionados, porque o Senhor vai cumprir a tua palavra. E queremos te pedir, Senhor, que nos ajude, nos dê poder, nos dê força para estarmos prontos quando este dia chegar. A grande multidão dos remidos do Senhor, nós queremos fazer parte deste grande povo, Senhor. Se o Senhor vê que vamos suportar, então, Senhor, nos mantenha de pé. Se não, Senhor, guarda-nos no lugar seguro, na sepultura, mas que estejamos salvos para a honra e a glória do teu santo nome. Não nos deixe, Senhor, desviar dos teus caminhos. Queremos ver Jesus, queremos desfrutar do céu, queremos desfrutar da vida eterna, Senhor. E nós sabemos, Pai querido, que precisamos mudar muita coisa. Então, Santo Espírito, continua trabalhando na nossa mente, no nosso coração, tira tudo aquilo que não te agrada e nos faz cada dia mais semelhante a Cristo, como diz a tua palavra, que tenhamos o mesmo sentimento que teve Jesus quando aqui esteve, que possamos imitá-lo em todas as coisas, mas sem a tua ajuda, Senhor, nós não iremos conseguir. Então, nos ajude, Pai, nos socorra, não nos deixe ser vencido pelas nossas fraquezas, mas que venha do alto o poder para nos manter de pé, salvos por tua graça e por tua misericórdia. Te pedimos um favor, te pedimos uma bênção especial, Senhor, além de nos manter salvos nos teus caminhos. Pai Santo, nós temos pessoas que amamos, a nossa família, Senhor. Salva a nossa família junto conosco, Senhor. Traz o nosso povo, o nosso sangue para perto de Ti, que eles possam desfrutar dessa mesma esperança que temos, Senhor. Só o milagre, Pai. Assim como o Senhor fez um milagre na nossa vida, faz o milagre com a nossa família, Senhor. Traz os nossos familiares para perto de Ti. Traz teus filhos que se afastaram da igreja. Neste grupo, Pai Santo, tem pais, tem esposa, mães desesperadas, angustiadas, porque seus filhos estão se afastando, se afastaram. Traz o Senhor, traz, ó Senhor, eles para perto de Ti. Traz esses filhos, Senhor, novamente para o Teu aprisco, para que quando Jesus voltar, toda a nossa casa, Senhor, toda a nossa família, estejamos prontos para encontrar com Jesus. Pedimos esses favores, Pai querido, na certeza que está nos ouvindo e que o Senhor há de nos responder tão somente pelos méritos santos sacros do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. A Ele toda honra e toda glória sejam dados agora e por toda a eternidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, amigos. Lembre-se sempre, eu oro por você, você ora por mim, e Deus age por todos nós. Amanhã o pastor Robson encerra este livro com chave de ouro para a honra e a glória do nosso Deus. Um grande abraço, Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus Cristo.